Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. O meu nome é Aguinaldo. Hoje vamos falar um pouco sobre correlação linear. O exemplo que eu preparei para vocês trabalha com o número de clientes e a venda total em R$1.000 que são realizadas em uma determinada loja durante 10 semanas. Então, durante 10 semanas foram registrados o número total de clientes e a respectiva venda em R$1.000. Então, se a gente observar bem aqui, na primeira semana, nós tivemos 50 clientes e o total de vendas foi 1,2 mil, ou seja, R$1.200. Na segunda semana, nós tivemos um total de 90 clientes e as vendas foram de R$1.500. E assim vai sucessivamente. O exercício pede para construir o diagrama de dispersão e depois calcular o coeficiente de correlação de Pearson e descrever o tipo de correlação que há entre essas duas variáveis. O diagrama de dispersão ele já está construído aqui do lado, né? Nós temos aqui no eixo vertical as vendas, né, em R$1.000 e no eixo horizontal aqui o total de clientes. Cada pontinho desse representa um par dessas informações que estão na tabela. Então, voltando à tabela, a primeira semana 50 clientes, 50 nós temos aqui no gráfico, e um total de R$1.200 de vendas. Então seria, na realidade, esse primeiro ponto aqui, seria a primeira semana. A segunda semana, 90 clientes e R$1.500. Então seria 90 aqui, 1.500 seria esse valor aqui. Então, cada ponto no gráfico representa uma semana. A disposição dos pontos nesse gráfico, essa nuvem de pontos, ela nos ajuda a entender o tipo de correlação, o tipo de associação que há entre as variáveis. Reparem que, à medida que o número de clientes está aumentando, o que acontece com as vendas? As vendas também aumentam. Então, esses pontos estão flutuando ao longo, né, de uma reta crescente. Quando isso acontece, a gente diz que as duas variáveis estão associadas positivamente. Há uma correlação positiva entre elas. Então, o gráfico sugere uma correlação positiva. E vou mais além, uma correlação linear. Tá? Então a gente percebe aqui que à medida que o número de clientes aumenta, as vendas também há uma tendência delas aumentarem. Se a correlação é forte ou fraca, aí a gente precisa usar um índice que vai medir o grau da intensidade dessa correlação, o grau de associação. Esse índice é o coeficiente de correlação de Pearson. Ele é usado para calcular a correlação entre duas variáveis numéricas e é também chamado de coeficiente de correlação produto-momento. Para a gente calcular esse coeficiente de Pearson, vamos ter que usar essa fórmula que eu vou escrever para vocês. R de xy é igual a N vezes somatório de xy, produto, menos somatório do x, vezes somatório do y, sobre raiz quadrada n vezes somatório do x ao quadrado, menos somatório do x ao quadrado, vezes o outro somatório, n vezes somatório do y ao quadrado, menos somatório do y, esse aqui é o quadrado. Então, o que a gente precisa aqui? Nós precisamos do somatório dos valores do x, que são o número de clientes, né? E o somatório do y, que é as vendas, se refere às vendas. Então, para a gente calcular esse coeficiente, eu vou precisar desses somatórios. Então, o que a gente vai fazer? Para facilitar, a gente vai pegar esses dados e acrescentar os dados referentes ao número de clientes e vendas
e vou acrescentar aqui mais 3 colunas. Uma coluna de valores x ao quadrado, que é o número de clientes ao quadrado, y ao quadrado, que é o total de vendas ao quadrado, e o produto x vezes y. Então, 50 clientes, que é o x ao quadrado, isso vai dar 2.500. O 1,2 ao quadrado, que são as vendas, isso vai dar 1,44. E o XY, que é o produto de clientes pelas vendas, 50 vezes 1,2, né? 50 vezes 1,2, isso vai dar um total de 60. A próxima semana, nós temos um total de 90 clientes, então 90 ao quadrado, isso vai dar 8.100. 1,5 é o valor das vendas, e ao quadrado isso vai dar 2,25. X vezes Y, então vai ser 90 vezes 1,5, isso vai dar 135. Tá certo? Então, recapitulando, então, essa terceira coluna aqui, que eu vou chamar aqui de 3, vai ser a primeira coluna ao quadrado. A primeira coluna é o total de clientes. A quarta coluna vai ser a segunda coluna ao quadrado, que vai ser o total das vendas. E a última coluna, né, que é a quinta coluna, vai ser igual à primeira coluna multiplicado pela segunda coluna. Tá? Eu fiz as contas para as duas primeiras linhas, para as duas primeiras semanas. Tá? O raciocínio é o mesmo até o final. E a gente, fazendo essas contas, a gente obtém esses somatórios. Tá? Então, na última semana, 80 clientes, 1,3 as vendas. Então, 80 ao quadrado dá 6.400, 1,3 ao quadrado, 1,69, e 80 vezes 1,3 deu 104. Eu preciso desses somatórios. Então, o somatório do total de clientes vai dar 1.255, tá? 50 mais 90 e assim sucessivamente, até 80. Então, eu tenho um somatório do X. Somatório das vendas, 1,2 mais 1,5 até, né, sucessivamente até 1,3, deu 26,4. Somatório do X ao quadrado, somando esses valores, vai dar 187.925. Somatório do Y ao quadrado, 1,44 mais 2,25 e assim sucessivamente. Eu vou chegar no 84,16. E o somatório do produto das duas variáveis, 60 mais 135, vai ter o 104. Isso vai dar 3.936. Então, esses somatórios que estão aqui embaixo são os somatórios que a gente vai precisar para calcular a correlação de Pearson. Tá? Então, aqui, ó, o N vai ser a quantidade de semanas que eu tenho, são 10 semanas. O somatório do X, que vai ser o somatório das vendas, isso deu 1.255. Somatório de X ao quadrado, isso deu 187.925. Somatório do Y, que é o somatório das vendas, isso deu 26,4. E o somatório das vendas ao quadrado, do Y ao quadrado, isso deu 84,16. E o somatório do X vezes Y, que é o produto, isso deu 3.936. Então agora é só a gente substituir na fórmula acima. Tá? O coeficiente de Pearson vai ser igual. O N, que vai ser 10, são 10 semanas, multiplicado pelo somatório do produto X vezes Y, esse somatório aqui, que é 3.936, menos o somatório X, 1.255, vezes o somatório do Y, 26,4. Sobre raiz quadrada, N de novo, 10, somatório do X ao quadrado,
vezes 187.925 menos somatório simples do x, que é, deixa eu esticar mais um pouco aqui, 1.255 ao quadrado, vezes outra raiz, n, 10, vezes o somatório dos y ao quadrado, 84,16, menos o somatório do y, né, que deu 26,4, deu mais uma esticada aqui, isso aqui ao quadrado, tá certo? Então, no numerador, então, resolvendo 10 vezes 3.936 menos o produto de 1.255 vezes 26,4, isso vai dar um total de 6.228. Dentro da primeira raiz, que é 10 vezes 187.925 menos 1.255 ao quadrado, resolvendo, isso vai dar 304.225 vezes a raiz, a segunda raiz, nós temos 10 vezes 84,16 menos 26,4 ao quadrado. Resolvendo, nós temos aí 144,84. Fazendo as contas, nós vamos chegar no 0,938. Então, esse é o valor do coeficiente de correlação de Pearson. Repare que ele é positivo, tá? E esse valor vai me indicar o tipo de associação que há entre as variáveis e qual é o grau dessa associação, se é uma correlação forte, moderada ou uma correlação leve. Para isso, a gente tem que lembrar da classificação do coeficiente de Pearson. Tá? O coeficiente de Pearson, ele é um valor, só lembrando um pouco, né? Ele pertence ao intervalo de menos 1 a mais 1. Então, ele não pode passar desse intervalo, né? Então, você fez conta errada se você achar um valor fora desse intervalo. Então, nós temos aqui o valor de menos 1 até mais 1. Obviamente, tem um zero, né? Se o coeficiente de Pearson der um valor positivo, ele indica uma correlação positiva. Se ela der um valor negativo, indica uma correlação negativa. Quanto mais próximo de mais 1, mais forte é a correlação que existe entre as variáveis, mais forte é a relação positiva. Quanto mais próximo de menos 1, mais forte é a correlação negativa entre essas variáveis. Valores próximos de zero indica que entre as variáveis não existe uma correlação linear. E outros valores são valores de correlação moderada. Tá? Então a gente vai usar essa escala que está aqui. Se a correlação de Pearson der um valor entre 0 até 0,2, a gente diz que é uma correlação linear muito fraca. Tá? Praticamente não existe correlação linear. De 0,2 a 0,4 é uma correlação linear fraca. De 0,4 a 0,7, uma correlação linear moderada. De 0,7 a 0,9, uma correlação linear forte. De 0,9 a 1, uma correlação linear muito forte. Né? Se der exatamente 1, é porque há uma correlação linear perfeita. Tá? Os pontos, aqui na correlação linear perfeita, os pontos estão exatamente em cima de uma reta. Essa é a correlação linear positiva perfeita. E se der menos 1, significa que os pontos estão em cima de uma reta decrescente, uma correlação linear negativa. Tá? No nosso caso, a nossa correlação de Pearson deu 0,93. Então, a gente vai considerar que a correlação é muito forte, né? Ele caiu dentro desse intervalo de 0,9 a 1.
Então há uma forte correlação linear positiva entre as duas variáveis, entre as variáveis vendas e número de clientes. Então, quanto mais clientes tiver, maiores serão as vendas, né? A gente tem que tomar cuidado na hora que a gente calcula a correlação de Pearson e faz o gráfico de correlação, o gráfico de dispersão. Esse exemplo mostra para a gente que um valor atípico ele pode alterar bastante o valor da correlação de Pearson. Tá? Então, sem esse outlier aqui, esse valor atípico, né, com ele, a correlação de Pearson ela é praticamente zero, indicando que não existe uma correlação. Só que a gente percebe que tem uma correlação sim entre as variáveis. A gente vê aqui os pontos ao longo de uma reta crescente. Só por causa desse valor atípico, desse outlier, fez com que o valor da minha correlação de Pearson fosse bastante reduzido. Sem esse valor, sem esse valor atípico, a correlação passa para mais 0,92. Aqui está negativo, mas é positivo, né? É mais 0,92, indicando uma forte correlação linear positiva. Uma outra precaução que a gente tem que tomar é quando a correlação de Pearson dá um valor muito baixo, nesse caso aqui deu 0,11, dando a entender que não tem correlação entre as variáveis. Só que pelo gráfico de dispersão, né, pelo diagrama de dispersão, você percebe que tem correlação sim, só que é uma correlação não linear. Então a gente tem, na hora que calcula a correlação de Pearson, se der um valor baixo, tem que ter em mente que ele indica que não existe uma correlação não linear, que não existe uma correlação linear. Então, para você perceber que tipo de associação, a gente sugere que você faça primeiro o diagrama de dispersão. Uma outra preocupação a gente tem que tomar é quando há uma correlação muito forte entre as variáveis e você conclui que há uma relação de causa e efeito entre ambas as variáveis. Nem sempre isso é verdade. O exemplo que nós trabalhamos hoje, vendas e número de clientes, tem sentido você falar que tem uma correlação forte entre as variáveis, vendas e o número de clientes. Há uma relação de causa e efeito, né? Há o efeito de causalidade ali. Tem situações que aparecem correlação, uma correlação até forte, mas na hora que você vai analisar as variáveis, você percebe que não tem sentido aquela correlação, né? Nós chamamos de correlação espúria. Este exemplo que está aqui, que mostrei para vocês, no eixo vertical, tá? No eixo do Y, eu tenho a taxa de divórcio. E no eixo horizontal, o consumo de margarina. Pelo diagrama de dispersão, a gente percebe claramente que essas duas variáveis estão associadas. E pela correlação de Pearson, né, isso reforça a nossa suspeita, que a correlação é muito forte e é positiva. Tá? Então, há uma correlação aqui entre as variáveis, taxa de divórcio e consumo de margarina, mas daí você concluir que realmente o divórcio depende do consumo de margarina, já é outra história. Isso não tem sentido. Essa correlação apareceu onde não deveria ter aparecido. É uma correlação espúria. Tá? A explicação para aparecer essa correlação, normalmente há uma terceira variável que está correlacionada com a taxa de divórcio e está correlacionado com o consumo de margarina, que faz com que essas duas variáveis andem juntas. Mas daí você concluir que taxa de divórcio está relacionado com o consumo de margarina, isso é completamente errado. Tá? A gente tem que prestar atenção, então, quando há correlação, e você avaliar se realmente aquela correlação ela tem sentido ou não. É isso aí, pessoal. Agradeço, espero que tenha contribuído com essa explicação. Espero ver vocês até a próxima videoaula.